Os jogadores do Internacional estão de folga. A reapresentação é só na terça-feira para começar a preparação pensando no jogo contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Mas o ambiente é de muitas especulações já pensando na parada da Copa do Mundo e no mercado de transferências. Um meia alemão interessa ao Inter, um volante colombiano teria sido colocado no radar colorado. A gente fala também sobre a resposta dada pelo atual vice de futebol sobre movimentações na janela de transferências. Explicamos que história é essa de Gabriel Milito sendo pretendido por parte de uma das candidaturas à presidência do Internacional. E claro, repercutimos a rodada do Campeonato Brasileiro e a posição em que o Inter ficou. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 17 de maio de 2026. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desse domingo. A gente começa repercutindo a rodada do Campeonato Brasileiro. Depois do encerramento dela, o Inter venceu a equipe do Vasco da Gama, havia pulado para a 8ª colocação do Campeonato Brasileiro, mas nesse domingo perdeu 3 posições. Isto porque o Coritiba venceu a equipe do Santos, o Bahia empatou e acabou caindo, mas o Botafogo venceu o seu jogo, assim como o Atlético Mineiro. E essas equipes ultrapassaram o Internacional na tabela de classificação. O Inter, neste momento, é o 11º colocado, com 21 pontos. Mas consegue dar uma distanciada importante ali da parte de baixo. Há um bloco que se diluiu um pouco. Antes estava todo mundo com 18 pontos e agora isso se diluiu e o Inter foi para a parte de cima, mas tem a mesma pontuação do Botafogo, que é o 9º colocado e está a 2 pontos atrás do Bahia, que é o 7º colocado. Então o Inter está subindo sim na tabela, por mais que não tenha se mantido na 8ª colocação. Em comparação com o início da rodada, o Inter conseguiu subir 3 posições bastante importantes, tá? Elenco de folga nesse domingo. A reapresentação é só na terça-feira à tarde para começar uma semana de preparação pensando no jogo contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro no próximo final de semana lá no Barradão. Uma partida também importante e que o Inter terá um desfalque importante. O Carboneiro, que no gol tirou a camisa, levou o 3º cartão amarelo e está fora da partida. Borré, eu acredito que possa ser o jogador mais cotado para assumir a sua condição de titular. Aliás, sobre Pesolano, peças, modelo tático, eu gravei um conteúdo na tarde desse domingo falando sobre o modelo tático de Pesolano e analisando como que o Pesolano fez esse time render, qual a estrutura que ele montou para essa equipe do Internacional. É um conteúdo um pouco diferente, é um conteúdo um pouco analítico, foge um pouco daquela situação de informações todos os dias e que eu convido vocês para assistirem, tá aqui no canal, é só clicar e conferir o conteúdo que eu gravei na tarde desse domingo, tá? Dito isso, vamos pro noticiário do Inter nesse domingo com algumas situações importantes e principalmente no que diz respeito a especulações aí sim do mercado de transferências. São 2 jogos antes da parada da Copa do Mundo que também traz uma janela de transferências que deve ser bastante movimentada. E nesse momento de especulações, algumas informações são mais importantes aqui, tá? Uma delas, a busca que o Inter faz no mercado procurando negócios de ocasião de atletas que estão servindo equipes, mas que encerram o seu contrato agora na metade do ano, que é o final da temporada europeia. Eu falei mais cedo sobre a situação do Maripán nos últimos dias, zagueiro chileno que está dentro deste contexto, mas eu falo aqui agora sobre o Léo Bittencourt, que é um meia alemão. Ele nasceu na Alemanha, mas ele é filho de pais brasileiros, tá? Tem cidadania brasileira e ele joga pelo Werder Bremen. O Leonardo Bittencourt, ele tem 32 anos de idade, ele fez toda a sua carreira no futebol alemão, foi formado pelo Cottbus, passou pelo Borussia Dortmund, passou pelo Hannover 96, pelo Colônia, Hoffenheim e agora, recentemente, estava na equipe do Werder Bremen desde 2020, onde ele teve a sua maior passagem. Na Bundesliga desse ano, ele tem 18 jogos, tá? E uma assistência. Ele não tem sido titular nessa temporada pelo Werder Bremen, mas foi, por algumas temporadas, titular da equipe do Werder Bremen. E tem um contrato se encerrando agora na metade do ano. Pode haver uma negociação de ocasião aí. O Inter
entendendo que o jogador pode ficar livre no mercado e dessa maneira indo atrás do atleta. Sim, é um nome que interessa e que o Inter monitora já há algumas temporadas, sabendo que o contrato dele se encerraria na metade desse ano, então é sim possível que o Inter faça uma investida por esse jogador. Um outro atleta que foi colocado na pauta do Internacional pela imprensa colombiana é um jovem volante, de 21 anos de idade. Trata-se de José Escobar. Ele joga no América de Cali e, de acordo com o jornalista Pippen Sierra, ele está na mira do Inter. O Inter fez uma consulta a respeito desse jogador. Além do Inter, o Atlético Mineiro também. De acordo com o CIES, isso consta também na publicação do Pepe Sierra, que é um centro de análise europeu do futebol, ele é o segundo melhor jogador do futebol colombiano, tá? Nessa temporada. É um jogador jovem, mas que em 22 jogos tem um gol. Ele não é um cara muito ofensivo, é um volante, mais um camisa 8 ali, que marca bastante, tá? É um jogador que estaria no radar do Internacional, mas o Inter teria que investir para comprar esse jogador, que eu acho mais complicado, principalmente pensando em janela agora dessa metade de ano, tá? O José Escobar, que é um jovem jogador e tratado como uma promessa, uma joia, enfim, do América de Cali. Antes da vitória sobre a equipe do Vasco da Gama, a Rádio Gaúcha entrevistou o Victor Grumberg, vice-presidente do Internacional e que está acumulando a função de vice-presidente de futebol. E nessa entrevista, o Victor Grumberg falou um pouco sobre a janela de transferências e as atuações do Internacional. Sobre contratações para a defesa, ele disse: a gente tem acompanhado as movimentações, sabe as carências e as necessidades do elenco. Ao mesmo tempo, temos uma responsabilidade financeira muito grande. Se falou da questão numérica de zagueiros, mas de qualidade também, e hoje o Inter tem a quarta melhor defesa do Brasileirão. Temos apenas 16 gols sofridos, mas claro, a gente sabe das necessidades. Aqui ele disse sem querer dizer nada, né? Ele diz que sabe que o Inter precisa contratar, mas coloca um freio também, colocando que a zaga vem sendo suficiente, como a quarta melhor do Campeonato Brasileiro, mas a gente sabe que o Inter procura zagueiro sim para o segundo semestre. E sobre saídas, disse Victor Grumberg: o Inter tem ativos importantes e relevantes que chamam a atenção de times do continente e de fora também. Temos uma necessidade de fazer vendas, não necessariamente agora. Temos uma meta de vendas que eu não diria que ela é ousada, mas todos os anos anteriores elas têm sido dadas como ousadas e a gente vem confirmando, inclusive superando, como foi no caso do ano passado. O Inter vai ter que vender. O Inter vai tentar não vender na metade desse ano, mas o Inter vai ter que vender. E aí a gente sabe qual é o principal alvo de venda nesse momento, que é o Alexandre Bernabei, jogador mais valorizado do Internacional e principal jogador do Inter neste momento, tá? Além disso, um outro assunto que pipocou nesse domingo e que eu quero aqui dar uma explicação sobre tudo, foi uma informação trazida pelo Luiz Carlos Reck de que existe um bastidor forte de que a chapa de Roberto Melo estaria interessada no nome de Gabriel Milito para ser o técnico do Internacional no próximo ano e não Paulo Pesolano, tá? Aí, obviamente que todo mundo, como assim? Vai demitir o Pesolano? Não, gente. Vamos tentar colocar um pouco o pingo nos is em relação a essa informação, tá? E vou acreditar que é o Luiz Carlos Reck, porque, obviamente, eu vou perguntar para as pessoas da chapa do Roberto Melo sobre Gabriel Milito, elas me disseram que não, nenhuma chance, não se pensa nisso, e é claro porque não se pensa nisso. E principalmente porque o Pesolano está fazendo um belo trabalho. Mas é importante que a gente entenda que o contexto do final do ano pode dizer muita coisa. Sim, as chapas têm preferências por técnicos e têm agrados por técnicos, e eu acho sim possível essa informação do Roberto Melo e da sua chapa gostar do trabalho do Gabriel Milito e conjecturar ele trabalhando aqui na próxima temporada, viável. Por quê? A gente não sabe como o Inter vai terminar a temporada e como o Pesolano vai terminar a temporada. É claro que não há a mínima chance do Roberto Melo começar, por exemplo, agora um contato com o Gabriel Milito. Não tem nenhuma chance disso acontecer, porque se continuar da maneira que está, ninguém tira o Paulo Pesolano do comando técnico do Internacional, e isso é óbvio, de um técnico que inclusive tem contrato com o Inter. Mas a gente não sabe o contexto.
O Pesolano será técnico do Inter no final da temporada? A gente sabe de tudo que envolve principalmente seleção uruguaia com o Paulo Pesolano, a possibilidade dele sair em um segundo semestre ou no ano que vem, depois de uma saída do Marcelo Bielsa para assumir a seleção uruguaia, já que ele é um dos cotados para isso. Então é natural e necessário que as chapas tenham treinadores em mente, porque não sabemos o que vai acontecer com o Paulo Pesolano. E não sabemos porque está muito longe, não porque é inconfiável, é porque está muito longe. Então é natural que chapas tenham nomes. É um nome quente? Claro que não. Hoje, o que está quente é o Pesolano, que tem 7 meses ainda até o final do ano e sabe-se lá o que vai acontecer até lá. Mas não é algo absurdo a chapa ter suas preferências. Eu tenho certeza que elas têm suas preferências por outros nomes, em outros momentos, para caso não tenha o Pesolano aqui, eles buscarem esses outros nomes. E esse é um caminho que dá para seguir. Se o Pesolano não estiver no Inter, por exemplo, no final do ano, a gente pode, olha, Roberto Melo gosta do Gabriel Milito e acho que é um nome interessante e dentro de determinado contexto, apenas isso para conjecturar, tá? E para ponderar aqui para vocês. Não quer dizer que o Pesolano vai ser demitido e o Milito vai vir, nada disso. Mas tem muita coisa para acontecer. Então, tudo pode acontecer. Beleza? Para fechar, vamos falar aqui de KTO, tá? Nessa segunda-feira tem convocação para a Copa do Mundo. É claro que a gente vai estar ligado lá no debate da Copa, que a gente convida vocês também a assistirem. Mas eu quero convidar vocês para as odds dessa segunda-feira, como por exemplo em Arsenal e Burnley. Odd do Arsenal 1.08, empate 11.5, Burnley 25. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!